Programa TV Imóveis, um oferecimento Firidian Ecotecnologia. Olá, no TV Imóveis de hoje você confere dicas de como decorar um imóvel gastando pouco. Tem também informações do mercado imobiliário, curiosidades da construção civil, como uma hospedagem espelhada numa árvore. E ainda uma entrevista bem bacana sobre lâmpadas de LED, que conseguem economizar até 80% de energia. Tudo isso você acompanha a partir de agora no TV Imóveis. Hoje nós vamos falar sobre as lâmpadas de LED, que consomem 80% a 90% menos de energia se comparadas às lâmpadas convencionais. E para tratar desse assunto, ao meu lado, Luiz Cláudio Rosa, da empresa Viridian. Luiz Cláudio, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Luiz, agora falando das lâmpadas, nós podemos dizer que há um aumento da demanda? Sim. As lâmpadas têm reduzido o custo, os preços estão bem mais acessíveis do que quando foram lançadas e hoje está mais atraente, as pessoas estão mais interessadas em adquirir. E no seu ponto de vista, ao que se deve essa mudança, essa substituição pelas LEDs? O primeiro fator, o mais importante, é a economia. Apesar das lâmpadas custarem mais, o que você economiza com energia ao longo do tempo compensa esse investimento, sem falar a qualidade da iluminação. A qualidade da iluminação LED é muito superior à iluminação convencional. Ela traz um conforto. Mais conforto, mais harmonia nos ambientes, você consegue substituir com vantagens as lâmpadas convencionais. Todas elas, todo o material empregado na tecnologia do LED é uma tecnologia eletrônica e, portanto, todo o material ele é reciclável, sem qualquer impacto no meio ambiente. Por exemplo, as fluorescentes, hoje, elas são lâmpadas que provocam muitos riscos, porque o gás, na verdade, o vapor de mercúrio que vai dentro da lâmpada, que é o que acende, na verdade, é um elemento extremamente tóxico, né? Então, uma lâmpada, quando quebrada, ela pode provocar danos à saúde, danos sérios, como, por exemplo, até problemas pulmonares. E aí o LED veio trazer essa vantagem, é um componente totalmente eletrônico, não tem nenhum risco, nenhum material pesado, são componentes totalmente recicláveis, desde o invólucro até a eletrônica é reciclável. Na verdade, são N vantagens, inclusive a questão da vida útil da LED também. Exatamente. A lâmpada cujo dura muito mais. Enquanto uma lâmpada convencional, para dar um exemplo de uma tubular, por exemplo, que tem uma vida média de 7 mil horas, uma lâmpada de LED dura 40, 50 mil horas. Então, a vida útil é bem mais longa. Você, portanto, com a economia de energia, reduz muito o teu gasto ao longo do tempo. Uma diferença bem grande, na verdade. Muito significativa. E hoje nós estamos gravando na casa da Cristina com um propósito. Na verdade, ela fez toda a troca da iluminação incandescente pela LED. Cristina, por que houve essa troca da iluminação pela LED? Primeiro, Ana, com pesquisa, nós descobrimos o custo-benefício da troca. Com o outro tipo de iluminação, eu tinha bastante dificuldade, me dava uma certa canseira no olhar. E com a LED mudou. É uma claridade limpa, isso ajudou bastante. O custo da energia caiu muito. Hoje eu tenho o dobro de iluminação que eu tinha e ainda assim eu estou com um custo reduzido com a LED. E essa mudança está acontecendo na casa toda. Hoje eu só tenho 2 ambientes ainda que eu não consegui fazer essa troca, mas já está a caminho também para ser feito. E Luiz, como a Cristina mesmo falou, vale a pena a substituição, né? Houve uma redução significativa em relação aos valores. Sem dúvida. Esse é um dos principais benefícios, Ana, que o LED traz, é economia. Então, o primeiro objetivo que a pessoa tem que olhar é quanto ela vai ter de benefício. Se você me perguntar assim, Luiz, vale a pena trocar em todos os ambientes? Se é um ambiente que você usa muito pouco, provavelmente não. Mas aqueles lugares todos que você mantém a luz acesa por muito tempo, o LED traz grandes benefícios. E um ponto que ela falou também foi a questão da sensibilidade que ela tinha quando estava com a luz incandescente. Ao que se deve essa sensibilidade, digamos assim? Uma das grandes vantagens do LED é que ele não emite nenhum dos raios nocivos.
São 2 raios nocivos que as lâmpadas convencionais emitem, tanto a incandescente quanto a fluorescente. Um é o infravermelho e o outro é o ultravioleta, o raio UV. O famoso UV que a gente se protege todo dia, a lâmpada fluorescente também emite. Então o que acontece comparativamente ao LED é que ele não é um elemento gerador de raios. Então as pessoas que têm sensibilidade à luz do dia, por exemplo, ela sente, mesmo no ambiente com iluminação artificial, com lâmpadas fluorescentes, ela se sente incomodada, não pela luz, mas pelos raios que são emitidos. E a questão dos bichinhos que ficam ao redor de luz? Com a LED não acontece? Isso é o infravermelho, que também não é um elemento gerado pela lâmpada de LED, portanto também não atrai insetos. Insetos normalmente são atraídos, esses de voo noturno, por raio infravermelho. Então são 2 aspectos de saúde que o LED tem em benefício às lâmpadas convencionais. Ela não emite os raios infravermelho e os raios UV, os nocivos raios UV. Por isso que as empresas estão adquirindo, adaptando, digamos assim, essa questão das lâmpadas de LED. Porque, por exemplo, um comércio de alimentos, eles às vezes acabam substituindo também devido aos bichinhos não ficarem ali perto da alimentação? Exatamente. Muitas indústrias da área alimentícia, aqui na região de Sorocaba, a gente tem atendido algumas indústrias que têm essa demanda. A área de segurança recomenda a substituição das lâmpadas para justamente não ter a atração de insetos. Aqueles insetozinhos que entram, você olha a luminária, ela parece toda fechada, mas passa um tempo você vê um monte de asinha, um monte de bichinho morto lá dentro. E isso para a área alimentícia é muito prejudicial e muito arriscado. Então, quem tem cozinha industrial, a gente tem vários clientes que são donos de cozinha industrial, grandes indústrias alimentícias, que estão nos chamando para trocar a iluminação para LED por esse benefício também de não emissão de UV, portanto, não atração de insetos. Exatamente. Então, além de todas as vantagens que a lâmpada LED traz, vale a pena, né? Sim. Pela questão da saúde, pela questão ecológica e todas as melhorias que você acabou de citar para a gente. Principalmente, Ana, por redução de gastos. O que a gente precisa agora é economizar. No momento de crise, economia é a palavra de ordem. Então, pensar de forma estratégica, pensar um pouquinho no longo prazo. Aquela questão de novo, se uma custa 3, outra custa 30, por que comprar? Pense quanto você vai economizar no futuro, todos os meses. Exatamente. E ao longo do tempo. Perfeito, Luiz. O tempo é curto, eu gostaria muito de agradecer a sua visita ao TV Imóveis. Muito obrigado pela oportunidade.